Olá pessoal, agora direto aqui do evento de Data Science, vamos falar um pouquinho sobre lei de proteção a dados. Tem a GDPR, que é a lei na Europa, tem a lei brasileira e eu estou aqui com a Vanessa. Vanessa, muito obrigado pela presença. Vanessa é diretora jurídica da Serasa Experience e a Serasa, como um birô de informação, está preocupado e está estudando bastante sobre essas leis. Vanessa, no negócio de vocês da Serasa, qual é o impacto dessa criação dessa lei no Brasil e a GDPR que já vem da Europa? Bom, é um impacto importante, né, no negócio da Serasa Experian, porque o nosso core business, o que a gente faz, nasceu para fazer é tratar dados, e boa parte desses dados pessoais. A Serasa ela não é hoje uma empresa só brasileira, ela é parte de um grupo europeu, então a gente já atua em conformidade lá fora com a legislação europeia de proteção de dados pessoais. A gente está trazendo agora toda essa experiência lá de fora para o Brasil para nos apoiar no projeto de adequação. Boa parte do que é previsto pela lei hoje a gente já faz, né, de garantir o acesso do titular aos dados, o direito dele de corrigir as informações, todo um arcabouço de ponta em proteção e segurança da informação, mas tem alguns procedimentos que a gente precisa se ajustar para atender novos requisitos que foram trazidos pela lei. Então a gente está trabalhando fortemente por isso agora. Legal, então para resumir, a lei não é só de venda de informações de dados pessoais e vazamento, a lei tem uma parte forte de segurança e nessa parte de segurança vocês já estavam adiantados, já trabalham muito forte com segurança. Isso. E uma coisa que é importante entender quando a gente fala de tratamento não é só o que a gente faz de receber essas informações e processar. Tratamento é desde o momento que o dado é produzido, coletado, armazenado, disponibilizado, até o momento que ele é de fato eliminado. Então ele abrange qualquer um que se envolve em qualquer uma dessas etapas de tratamento de dados pessoais. Perfeito. Então, já que nessa parte de segurança vocês já estão adiantados e bem resolvidos, entra nessa parte de impacto de vender essa informação pessoal para outro. Primeira dúvida simples que muita gente tem, por exemplo, vocês vendem dados de pessoas físicas, eu como Alex, você pode ter o meu dado de crédito, e vende também a da Live University, tá? Essa da Live University, que é a pessoa jurídica, continua podendo ser vendida e não aplica na lei. Já a do Alex, pessoa física, não pode. É isso a nova lei. Isso, exatamente. A lei ela se aplica só para informações de pessoa natural, não se aplica para informação de pessoa jurídica. Uma coisa que é importante entender, eu tenho os administradores, os empregados, as pessoas que atuam por trás daquela pessoa jurídica. Ainda que elas estejam dentro da empresa, os dados delas são dados pessoais, sim, continuam sendo. Só não é dado pessoal aquilo que se refere à empresa, ao CNPJ em si. Perfeito. Então, vender uma informação de um CNPJ não tem problema. Não está sujeito a esta lei. Isso, tá ótimo. Já vender o meu CPF com o meu e-mail, com o meu telefone, tem problema. Ela não tem problema, mas ela deve ser feita de acordo com aquilo que está previsto na lei. Um ponto importante para a gente falar é que a lei ela traz diversas hipóteses que autorizam o tratamento de dados pessoais. Existe um mito de que a hipótese principal seria o consentimento e que só se não tiver o consentimento a gente deve procurar outras hipóteses. Não é isso que a lei traz. A lei traz 10 hipóteses que autorizam o tratamento de dados pessoais e a empresa deve olhar para o seu negócio, olhar para os seus dados, entender para qual dessas hipóteses ela está usando, né, e fazer o devido enquadramento e tratar de acordo com aquilo que a lei prevê. Perfeito. Quando a gente fala de consentimento, para ficar mais claro para o público, muitas vezes a gente está falando, por exemplo, daquele checkbox que vem embaixo, porque eu aceito ou não aceito alguma informação. E o que você está colocando é, não necessariamente para o uso e venda de informação, eu preciso responder o checkbox, porque tem mais 9 hipóteses que eventualmente entram, e uma importante dessa é a questão da legitimidade, né? Explica um pouquinho essa questão. Uma das hipóteses que autoriza o tratamento de dados pessoais é o legítimo interesse do controlador, que é essa pessoa que tem uma determinada base de dados pessoais, ou de um terceiro. A lei ela não diz, ela não traz um conceito específico do que é legítimo interesse, é um conceito que já existe há mais de 20 anos na Europa, então a gente vai importar muito dessa experiência para aplicar aqui. O que a nossa lei diz é que deve existir um interesse que seja legítimo, ou seja, que seja lícito e faça sentido com a finalidade do controlador dos dados para que eles possam ser tratados. E ela traz 2 hipóteses específicas, né, exemplos. E um desses exemplos é quando você usa os dados gerados da sua própria atividade para melhorar os seus produtos e serviços, para tornar a sua oferta para os seus clientes mais assertiva. Isso é um claro exemplo de legítimo interesse.
Neste caso, é possível usar as informações tranquilamente. Sim. Como tem outros casos, por exemplo, de segurança, que por segurança você também pode usar informação. E no caso da Serasa, que é interessante, a parte de venda de informação pessoa física de crédito também está caindo numa outra especificidade sobre isso, né? Isso, uma das hipóteses que a lei autoriza o tratamento de dados é para proteção ao crédito. E aí, lembrando que a própria lei diz que é observada a legislação pertinente. O que isso quer dizer? Que para a informação de pagamento, continua valendo a lei do cadastro positivo. Para a informação de dívidas, continua valendo o Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre os cadastros de inadimplentes. E lembrando também que, seja o tratamento enquadrado em qualquer uma das 10 hipóteses, simultaneamente a isso, devem ser assegurados todos os direitos dos titulares, deve ter todo o arcabouço de segurança em funcionamento, todos os princípios trazidos pela lei devem ser observados. Então, todo esse arcabouço funciona independente de em qual das 10 hipóteses vai ser feito o enquadramento. Perfeito. Então, acho que o recado final que a gente pode deixar para o pessoal apesar dessa lei impactar, e deve impactar bastante alguns business que vêm de publicidade, vêm de informação, ou por vazamento que tem uma multa grande, né? A multa, depois pode explicar, pode ser 2% do faturamento até 50 milhões de reais. Apesar desse grande impacto, acho que a maior recomendação seria estudar o negócio, o uso, a legitimidade do uso daquela informação, porque talvez a sua empresa tenha como não ser tão impactada pela lei. Eu acho que o impacto para as empresas vai vir pela própria necessidade de fazer um inventário de dados, de entender quais são as informações que tem, fazer o enquadramento, criar uma estrutura para atender o titular, porque ele vai poder perguntar para você se você tem dados dele ou não e como você está tratando. Né? Implementar uma estrutura de segurança para proteger essas informações e prestar muita atenção quem são os seus parceiros de negócios, porque a lei também traz responsabilidade solidária no uso dessas informações. Então, de quem você coleta importa, para quem você transmite esses dados também importa. Então, exige uma revisão como um todo, tanto da operação da empresa quanto do modelo de negócio com terceiros. Perfeito, acho que esses terceiros é importante. Então, se eu, Live Universe, contrato alguma empresa, por exemplo, uma agência de publicidade, e essa agência de publicidade me fornece alguns nomes, alguns leads e vaza essa informação, eu, Live, sou responsável e posso ter que pagar uma multa pelo vazamento da agência que eu contratei. Pode ter que pagar, depender das condições que você contratou, das medidas que você adotou, da sua preocupação com a segurança do tratamento daqueles dados quando ele fosse transmitido para terceiros. É uma análise muito caso a caso, mas você pode sim ser responsabilizado a depender de como essa contratação aconteceu. Perfeito. Eu acho que a recomendação final para todo mundo independente se vai ter impacto, se vai mudar o negócio ou não, e mudar a unidade, eu acho que essa estrutura, esse estudo e estruturar um procedimento, um processo novo de dados vai ser meio que obrigatório em 2020 para todas as empresas brasileiras. Exatamente. Perfeito. Vanessa, muito obrigado, prazer pela entrevista. Abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.